Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Se o Lula acha que essa conversa vai ser fácil com o Trump, ele está muito enganado. Trump vai enquadrar o Lula, com certeza, sem dúvidas. E se o Lula tentar falar sobre essas sanções que foram impostas ao Alexandre de Moraes e sanções que virão, ele vai cair do cavalo, pessoal. Antes de começar esse conteúdo que está excelente, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like que é muito importante para o engajamento do canal e também para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal, pessoal, ative o sininho das notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Ex-embaixador Rubens Barbosa afirmou que a escolha de Marco Rubio para liderar as negociações complica para o Brasil. Barbosa destacou que Marco Rubio é mais ideológico e, normalmente, o secretário de Comércio é quem deveria ser designado para tratar dessa questão, e não o importantíssimo secretário de Estado norte-americano. O ex-embaixador afirmou que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não queria sanções, mas que o Departamento de Estado forçou a mão. Marco Rubio administra a Lei de Emergência Econômica Americana, que fundamenta as tarifas e é conhecido por defender sanções duras. Barbosa diz que o objetivo é a redução dessas tarifas de 40% adicional para zero, ou para um número muito baixo. Mas aí, o que o Barbosa não disse, meu caro Sepúlveda, é que o Brasil também precisa fazer a parte dele, né? A tirania tupiniquim precisa sair de campo para entrar a civilidade tarifária, né? Eu acho interessante que o pessoal, as pessoas, a imprensa e tudo, eles tentam fazer análise em cima de uma frase, em cima de um telefonema, e esquecem tudo o que aconteceu há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, etc. Bom, vamos lembrar o seguinte: essa versão de que a Secretaria do Tesouro não queria aplicar sanções é uma farsa que se espalhou por aí, dizendo que havia uma divisão no governo americano. Não, o problema é que todas as sanções são analisadas por vários setores do governo americano. E então essa versão de que havia que a Secretaria do Tesouro era contra, não é possível acreditar nela quando nós vemos que o próprio Scott Bessent várias vezes fez publicações contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Alexandre de Moraes, etc. Então isso não se sustenta. Segundo, nós estamos esquecendo, não digo aqui nós, mas essa gente está esquecendo que houve um discurso na ONU em que o presidente Trump desmascarou o regime brasileiro, falando de censura, de corrupção, de caça às bruxas, etc. Isso não desapareceu. E o que ele disse lá nesse discurso? Que o Brasil vai muito mal, mas que se ele quiser ir bem, tem que se juntar aos Estados Unidos. Ora, isso tem uma amplitude muito grande. É afastar-se da China, é afastar-se de todo esse comando do Foro de São Paulo, é afastar-se dessa postura anti-Israel. Tudo isso é necessário para estar junto com os Estados Unidos. Mas há uma coisa a mais, é que é preciso acabar com a caça às bruxas interna. Nós temos que lembrar, por exemplo, que o Marco Rubio escreveu há poucas semanas atrás: as perseguições políticas pelo abusador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros no Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é o homem que vai negociar com o Brasil. Então diz o seguinte: não, Bolsonaro não entrou na conversa com Trump e Lula. Claro que não entrou, porque a única deixa para se tratar desse assunto foi o pedido do Lula para tirar as sanções e não aconteceu nada. Isso é o que eu digo. As tarifas baixaram? Não.
As sanções a Alexandre de Moraes desapareceram? Não. As perdas de visto de todos aqueles que foram atingidos por perda de visto desapareceram? Não. Então, o que se está fazendo é um joguinho de narrativas para tentar dizer que o governo está muito bem e que está numa situação muito boa. Eu acho exatamente o contrário. Trump está acantonando o Lula cada vez mais, porque toda a narrativa de que ele não queria conversar está caindo por terra. Essa grande mídia, né? Aliás, eu vi até um dos jornalistas dessas grandes da grande imprensa dizer que eles teriam conversado sim sobre as sanções amorais, mas que antes disso o Lula teria se alinhado com os ministros. Então eu não sei o que é pior, se ele não conversar ou se ele conversar depois de pedir autorização para o Moraes. Quer dizer, isso mostra em que estado nós estamos. Ou o Lula não conversa sobre sanções, ou o Lula conversa depois de pedir a bênção para o STF. O que é pior? Bom, o fato é que é claro que a questão das sanções, o Lula não pode conversar. Não é que ele não quis conversar ou que ele ignorou. O Lula não tem a moeda política para essa conversa. Se o Trump quer conversar sobre liberdades, qual é a capacidade que o Lula tem de ter essa conversa? Nenhuma, zero. E por que ele tem zero? Porque não está na mão dele, as nossas liberdades estão nas mãos do STF, sobretudo nas mãos do Moraes, e de quem está com ele ou por trás dele. E sabemos quem é. Então, ou quem são. Então é disso que se trata. O Lula vai lá como um fantoche político. Ele não tem a menor capacidade, é que nem boneco de ventríloco. É por isso, inclusive, que o Lula tem evitado essas conversas. Não é sobre tarifa, é sobre liberdades. E sobre esse tema, o Lula não tem a menor capacidade de conversar. Agora, é claro que o Trump vai fazer um jogo, vai dizer que deu química, vai dizer que isso daí faz parte das tentativas negociais. Hoje, a nota oficial, inclusive, do governo, hoje foi incrível sobre isso, né? Eles fizeram uma nota oficial para dizer que eles ficaram 30 minutos para fazer uma conversa planejando uma próxima conversa. Parece aquelas reuniões de empresa, né, que você faz reunião para marcar uma próxima reunião. Eles fizeram uma conversa para marcar uma próxima conversa. Mas o fato do Rubio ser o cara designado e continuar sendo o cara designado para essas tratativas, o Alckmin a gente já esperava, porque o Alckmin é o único que sabe falar inglês ali de todos eles. Mas o Rubio é muito importante isso, porque o Rubio é o cara da política internacional, ele não é o cara da tarifa, ele não é o cara do comércio. Então fica bem claro que o Trump só vai negociar com Lula ou com quem quer que seja quando estiverem dispostos a falar do que você disse, sanção a Moraes, liberdades, etc, etc. A judicialização injusta pela qual o Brasil vem passando. E isso o Lula não tem autorização. Ele precisa de um beijamão no STF para poder fazer um leve trás. Quem manda no país é o STF, não é o Lula. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo de hoje. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.